É meu povo, beleza? Vamos lá, aula 7. Viram o documentário semana passada? Tenho certeza que viram, tenho certeza. Bom, a gente não vai falar do documentário, vamos falar aí da nossa aula 7, Arte Bizantina. Olha o nosso cenário, hein? Olha o nosso cenário. Império Romano, né? Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental, o Império Romano Ocidental cai e lá vai vendo reinos germânicos, né? Esses reinos de cultura bárbara e cultura romana, né? Essa síntese, essa mistura entre essas duas culturas vai formando as bases da civilização medieval. E do outro lado, o Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Deixa eu ver, eu acho que está aqui no outro aqui, né? Olha lá, ó, tá falando, tô falando. Olha lá, Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente. Império Romano do Ocidente cai, certo? Cai. Sobrevive a Igreja Católica. A Igreja Católica converte os povos germânicos, certo? E o Império Romano do Oriente? Vai ser chamado aí o que a gente fala que é o Império Bizantino, capital Constantinopla. Então, aí é o cenário de como ficou dividido após a morte do Teodósio, que ele que pede para dividir. Mas esse Império romano oriental, o Império Bizantino, ele dura 1000 anos lá, cara, quase 1000 anos, tá? Quase 1000 anos. Então, ele vai sofrer extensões, ele vai diminuir, né? Só que ele sobrevive ali a várias guerras, a várias invasões, caindo só em 1453 com a invasão dos turcos. Aí os turcos tomam a cidade de Constantinopla, sim, cidade aquela chamada Bizâncio, que era uma antiga colônia grega. Constantino vai lá, né? E reforma a cidade, dá o nome de Constantinopla, que é capital do Império Romano Oriental, que é a capital do Império Bizantino. Tranquilo? Então você vai falar em história geral sobre o Império Bizantino. Gente, o que que ele herda dos romanos? Ele herda a religião católica, o poder centralizado, são ótimos comerciantes marítimos. Constantinopla, o contato comercial do Oriente com o Ocidente. Se você vai ter quase 1000 anos de história, imagina o tanto de imperador que você vai ter. Mas qual é o único que os materiais didáticos falam? Justiniano. É o período de Justiniano, vai ser o período de apogeu do Império Bizantino, tanto em expansão como culturalmente, né? E depois esse legado cultural, que aí entra a nossa parte, esse legado cultural do Justiniano vai ficar aí para as outras gerações. Por que ele é importante? Ele cria o Código de Lei, né? o Código de Justiniano, ele vai fazer expansão territorial, ele vai tentar reviver o Império Romano, ele vai dominar ali parte da Península Itálica, né? Principalmente a cidade de Ravenna. Por que eu estou falando esses detalhes? Porque é aí que vai entrar a nossa história do estudo da arte. Ravenna, ela não faz parte ali do território bizantino em si, né? Mas ela vai guardar muito da arte bizantina, tá? Então esse Império Bizantino, esse Império Cristão do lado oriental vai desenvolver a tua arte, e a arte cristã é aquilo que a gente estava falando, né? A gente viu lá o cristianismo primitivo, o cristianismo dentro dos monastérios, e depois a gente vai ver o cristianismo, como eu posso falar, o cristianismo militante, aquele cristianismo que vai e tenta converter os outros, né? Nas próximas aulas a gente vai ver. Eu não vou entrar no detalhe do Império Bizantino, porque o Império Bizantino você vai ver lá em história geral, tá? Aqui a gente está falando de arte, vamos falar de arte. Então, é um complemento, eu não sei onde a professora tá, né? Mas é um complemento rico aí para o seu estudo, né? Então, no Império Bizantino, que é um império centralizado, ele vai estar na mão do imperador, né? E aí a arte então vai ser toda a partir
deste imperador. Por isso eu coloquei aí, ó, é uma arte muito bem definida, é uma arte com regras, é uma arte canônica, com regras. Se você vai desenhar, se você vai criar alguma obra de arte, você tem que seguir as regras do imperador. A gente vai depois detalhar aqui rapidão, tá? Então aí você tem, ó, a expansão desse império. Depois ele vai expandir um pouco mais, ele vai depois ficar um pouco menor, né? Então, dependendo da época, ele vai aumentando, diminuindo e tal. Mas tenha em mente que é essa parte aí, esse Império Bizantino, né? A língua oficial, o grego, e a religião oficial, a religião católica. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente pode falar da arte bizantina? Ó, se você tem um império extremamente centralizado, o poder político, o imperador, a gente chama lá de Césaropapismo, o imperador é dono da igreja, dono dos exércitos, dono da política, ele vai comandar a arte também. Então é uma arte que a gente chama de arte palaciana, arte imperial, ela vai ser ligada aos valores do imperador, né? Então vai ser uma arte religiosa, vai ser uma arte cristã, né? E vai ser uma arte ligada à política do imperador, né? Rapidão, quais são as características dessa arte? Vai ser a frontalidade, que eu falo que é aquela arte assim, ó, achatada, né? Aquela arte sem matéria, onde você tem a diluição da matéria, você não tem matéria, você não tem espaço, você não tem composição, você tem figuras bidimensionais. É a frontalidade, é o contato direto entre o desenho que você fez e o observador. É como se o observador entrasse num palácio, entrasse numa igreja e visse aquela pintura lá assim, ó. É o contato direto, você tem contato direto, de respeito, de solenidade. É uma arte de solenidade, tá? É uma arte que vai ter uma suntuosidade. Parece que você está encontrando mesmo com o imperador, ou encontrando com a imperatriz, ou encontrando com Jesus Cristo, ou encontrando com Maria. Jesus Cristo aqui não vai ser pintado, aquele Jesus Cristo sofredor da cruz, assim, oh, tadinho, não. Ele vai ser representado como imperador, e o imperador vai ser representado como um santo. Tá vendo a ligação disso? Por quê? Olha o contato. Porque o imperador é representante também, ele é dono da igreja. Aqui a gente está falando do Oriente, hein? Do Ocidente, como é que é? Você tem os reis, você tem a igreja, você tem o Papa. No Ocidente, o Papa é o chefe da igreja. E os reis são católicos ou não. A Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui, o imperador é dono, é o chefe da igreja, né? E você tem os patriarcas, né? Que aí, esses sacerdotes que comandam a igreja. Tranquilo? Bom, voltando na arte. Então, são figuras que têm a frontalidade como característica, figuras bidimensionais, ligadas à religião, elas são imóveis, né? Ela não tem, não é feito com muito movimento, né? Ela alguns traços, algumas características, alguns gestos, o olhar sempre solene, não é aquele olhar que te passa tranquilidade e paz, né? Te passa tranquilidade e paz. Você vai ter representações da nobreza desse Império Bizantino ou de importantes santos, Jesus e Maria, tá certo? E aí tem uma curiosidade das cores, para dar exemplo de por que ela é canônica, porque ela segue regras, né? Porque até as cores são simbólicas. Por exemplo, você vai ter essas pinturas e o fundo dourado. Por que o fundo dourado? Qual é a maior riqueza da terra? É o ouro. Ah, por que vai pintar o fundo de ouro, o céu de ouro? Porque o céu é a maior riqueza espiritual. Ó, o cristianismo. Eu quero a salvação da alma. Eu quero o paraíso.
O que é a minha maior riqueza? Eu, como cristão, a minha maior riqueza, o que eu posso ter? Eu ser salvo e eu ir ao paraíso, eu ir ao céu. Então, eu vou pintar o céu de dourado, de a riqueza, né? O azul celestial, o verde renovação, a púrpura, aquele roxo púrpura que vinha dos fenícios, é usado para mantos reais. Então você segue regras. O artista não tem liberdade. O artista podia desenhar de outro jeito, ou não gostar daquilo, ou não concordar. Sim, só que a gente não vai saber, porque isso aí é tudo para gaveta. A arte oficial era essa. Essa arte palaciana. É aqui que a gente vai encontrar os Cristos, que a gente vai chamar de Cristo Pantocrator. É o Cristo Pantocrator, é um Cristo todo-poderoso, é o Cristo como se fosse o imperador. A gente vai ver alguns exemplos, né? O maior expoente, a maior manifestação cultural dos bizantinos foi aí os mosaicos. Aí, ó, isso é um Cristo Pantocrator, ó, sempre o livro na mão. Lembra que eu falei que o cristianismo é a religião do livro? Sempre o livro na mão, né? Gestos, olha o olhar de Jesus. Não é aquele olhar de Jesus que sofreu na cruz, né? É um olhar solene, de autoridade. Aqui sou eu que mando. Quando você entra e me vê dentro da igreja, respeita, você está na casa de Deus, tá vendo? Né? Cristo Todo-Poderoso. Né? O mosaico foi a maior expressão artística do Império Bizantino. Existia mosaico em outros lugares? Sim. Os gregos faziam mosaicos geralmente no chão. Os romanos faziam de enfeites de decoração. Tem registro de mosaicos na América, tá? Mas a maior... como posso falar? A maior... que fizeram mais bem feito assim, os mosaicos foram... O que é o mosaico? Você tem lá uma parede, né? Você passa um gesso, uma argamassa, você faz o desenho pré-definido e você vai colando nessa argamassa quadradinhos aí, quadradinhos de azulejo, de pedras preciosas, né? Vai colando no desenho, depois você passa um gel, assim, né? Você passa um elemento aí né, com cal e tudo, que você vai grudar aqueles quadradinhos, aí você vai ter o mosaico, tá? Então, se lembrar de Império Bizantino, é lembrar desses mosaicos aí, arte cristã ligado à hierarquia tanto da política como da religiosidade, que você tem aqui, né? Que você sabe que a igreja também tem hierarquia, quem manda, quem obedece, tudo, né? Então, por exemplo, você vai ter os mosaicos aí dos sectos dos imperadores, por exemplo. Você vai ter lá o imperador, a figura central, né? Atrás os bispos, né? Depois o exército, segue uma hierarquia, né? Se você vai ter Jesus Cristo, os apóstolos e por aí vai, tá? Mas lembrando dos bizantinos, mosaico, beleza? Aí é um exemplo do Cristo Pantocrator, que é o que eu falei. O que é o Cristo Pantocrator? É o Cristo Todo-Poderoso. É ele sendo representado como um imperador. Show de bola? Aqui é um mosaico do Justiniano. Olha quem está no centro. Justiniano. Né? É o secto de Justiniano. O secto. O que é o secto? É a nobreza dele. Os clérigos. O exército. Olha o que está desenhado em volta aqui, ó. Uma auréola. Ó, em volta do imperador. O que é isso? O imperador é o representante de Deus na terra. Ele é o representante de Deus na terra. Então, o Império Bizantino seria o pré-paraíso, não é? É o pré-paraíso. O imperador representado como um santo, como um Deus. Olha as figuras frontais, você não tem a perspectiva, o plano de fuga. Quando eu falo em perspectiva, é aquela sensação 3D que você está entrando na parede. Você não tem essa sensação? Parece que elas estão coladas, são figurinhas de álbum, né? Elas estão coladas lá, né? Então, se não me engano, posso estar enganado, esse
esses mosaicos estão na igreja de São Vital, tá? Aí, aqui representa o quê? A política, né? Mosaico de Justiniano. Vamos ver aí o exemplo de outro mosaico do séquito da imperatriz Teodora. Teodora, mulher de Justiniano, né? Muito famosa, que aí fofoca histórica. Não vai cair no seu vestibular, não. A fofoca só dizem que ela era aí, né, da vida. Ela era da vida, né? Saía e tal, enfim. Aí o Justiniano se apaixona por ela, transforma ela numa nobre, né? É ela que convence o Justiniano, porque elas têm a revolta mais famosa do Império Bizantino, a revolta de Nica, né? Niquer, né? Dependendo aí do material. Revolta de Nica, revolta da Vitória, que os bizantinos se revoltam contra os altos impostos, né? Dizem que ela aí, o Justiniano ficou com, não passou o Wi-Fi, viu? Ó, ficou e ela falou assim: vai, você é imperador, vai lá e resolve isso. Dizem que ela que, né, tomou esse que era mais, como diria a Rita Lee, mais macho que o homem, não é? A imperatriz Teodora. Não vou ficar falando, não. Aqui é só o mosaico, essa aí para você ligar as características. Olha, aqui a túnica da imperatriz, aí que seria um púrpura, né? O fundo dourado, tá? Então você tem os olhares, né? Os olhares, tá? Sem bidimensional, frontalidade. Vai lembrando aquelas características e vai colocando aqui. Aqui, de novo, relacionado à política, né? Você também vai ter no Império Bizantino os ícones bizantinos. Ícones bizantinos em madeira, né? Isso aqui, por exemplo, ele é todo talhado em pedras preciosas. Aqui, se não me engano, é o arcanjo São Miguel. Ele vai ser talhado em pedras preciosas, em folha de ouro, dourado, tá? Ícones em madeira de santos, de anjos, tá? Você não vai ter a arte bizantina só no Império Bizantino. Por exemplo, se você é um aluno que tenha paixão ao conhecimento, pesquise. Você vai ter, aqui a gente vai ver um pouco, né? Você vai ter arte bizantina na Península Itálica, você vai ter arte bizantina na Rússia, né? Então, a arte, por isso que eu falo não, os historiadores de arte falam, né? A arte nunca foi, né? A arte bizantina foi, a arte bizantina era, a arte bizantina é. A arte bizantina né? Porque não pode existir o povo, mas as características da arte existem aí. Você pode ter alguém fazendo depois do Império Bizantino que era igual no Império Bizantino, né? A arte né? Ela está sempre aí com a gente. Aí você tem os ícones bizantinos, né? Extremamente valiosos, em madeira, geralmente feito na madeira, certo? Olha as cores também, né? O dourado, o ouro, então os caras eram pobrinhos, né? E você também vai ter um destaque para a arte bizantina. Eu vou falar um pouco rápido. Na aula presencial, a gente veria uma série de igrejas, tá? Mas aqui não tem tempo. Então eu vou passar as duas mais importantes, né? A arte bizantina vai ter uma característica também, ela vai ser bem destacada na arquitetura, na construção de igrejas, tá? Aí é o mausoléu de Gala Placídia, fica em Ravenna. Aí, olha só, ela é construída em tijolos, tá? Ela tem a planta dela, né? A planta, né? Planta é aquilo que você desenha e tal, em cruz, tá? E as igrejas bizantinas, ela tinha uma característica. Ela parece toda simples, toda rude, assim, rústica por fora, e por dentro você tem a riqueza na decoração, tá? Vamos ver aí por dentro. Quando eu falo que geralmente as plantas eram em cruz, não é quer dizer que todas são. Você vai ter plantas octagonais, você vai ter, tá? Mas geralmente esse negócio das igrejas, eles faziam muito em cruz, tá? As plantas. Vamos ver o Museu de Gala Placídia por dentro, né? Então lá, formato em cruz, um material leve que eu falei, os tijolos, e por dentro uma decoração riquíssima. Olha aí, por exemplo, teto, a decoração nas naves, né? Naves é esse espaço aí, e lá no final você tem a abside, né? Então você vai ter mosaicos em todas
essas partes da igreja. Aí você vai ter o Cristo, que é um exemplo bem certeiro do Cristo do Cristo dignificado, não do Cristo sofrendo na cruz, o Cristo como um príncipe, tá? O Cristo como um bom pastor, que eu vou mostrar aí, certo? Não o Cristo sofre, né? O sofredor. Depois pesquisem isso aí, Gala Placídia, Ravenna, para você ver os detalhes dos mosaicos, viu, gente? É muito legal mesmo. Olha aqui, esse aqui é o detalhe do teto, né? Olha lá, certo? Olha o azul, olha o dourado de novo aí, né? E aqui você tem a figura do Jesus do bom pastor, né? Olha lá, ele representado como bom pastor, o Jesus e suas ovelhas, mosaico de novo, relacionado à religião, certo? Isso aí é meio que você não precisa, isso aí você não decora, né? Assim, se você tem um império que é extremamente religioso e hierárquico do ponto de vista político, onde você tem a concentração dos poderes todo no imperador, você vai ter a arte mais, essa arte oficial aí, mais voltada para isso, óbvio, né? E aí, para a gente encerrar a aula, a principal construção do Justiniano, foi Justiniano que mandou fazer essa igreja, a igreja basílica de Hagia Sophia, de Santa Sofia, né? É uma igreja monumental. Você tem nela aí o monumentalismo, aquele negócio do imperador de falar que ele quer é o Império Romano, né? Aquela coisa que o Império foi, a magnitude, o poder, né? Então você vai ter aqui aquele contato com o clássico, você vai ter características claras. Alguém consegue ver aí a característica romana que tem? Consegue pensar aí qual? E você aquele negócio que eu falei antes. O exterior, ela parece ser como se essa igreja fosse simples, né? Mas o interior, o exterior simples, você vê poucas janelas, né? Você não vê muita ornamento por fora, né? Pouca decoração por fora. Mas quando você entra na igreja, você vê uma coisa deslumbrante em riqueza, em ouro, em imagem, né? É aquela coisa, é o mundo externo, é aquela contradição, o mundo externo, o mundo da matéria, o mundo do pecado. E quando você entra, é o reino dos céus, é o mundo de Deus, é o mundo da salvação. Alguns historiadores da arte aí falam dessa jogada nessas igrejas. Na construção original não tinham esses minaretes, essas coisas aí ó, são dos muçulmanos, tá? Porque depois ela era uma igreja católica, óbvio, não é? Depois ela vira mesquita, tá? Aí os muçulmanos constroem esses minaretes, essas torres aí, tá? Depois que ela vira uma... Aí você tem a destruição de mosaicos, você tem símbolos do islamismo, aí você tem que ver a época também, né? Então ela foi construída a mando do imperador Justiniano, aí, ó, 532 a 537. Vamos ver qual é a ligação com os romanos, com o clássico que tem, e rapidão ela por dentro, ela é feita assim, ó, ela é feita uma abóboda, olha lá, essa é a ligação com o romano, a abóboda. Lembra da abóboda? É esse meio círculo aí, esse meio círculo, tá vendo? Só que era um meio círculo tão gigante, tão pesado, né? Porque então ela era sustentada por 4 arcos, assim, ó, um arco aqui, um arco aqui, um arco aqui, um arco aqui. Só que ela era tão pesada, né, que os arcos iriam quebrar. Então eles colocam tipo um suplemento, um suplemento coisa de bebia, né? Um complemento entre esses arcos, né? Depois colocam mais abóbadas para segurar a parede e o arco. É uma construção monumental. Quem quiser saber um pouco mais sobre a construção dela, tem um documentário bem legal, chama Arquitetura Secular, a Igreja de Santa Sofia, que fala aí, porque eu não posso falar nos termos de arquitetura, que eu não entendo, posso falar uma bobeira aí, né, de nome, alguma coisa. Mas aí vai mostrando os arcos, né, que essa cúpula, né, que é a herança romana, ela não iria sustentar, aí eles vão complementando os arcos, criando outras naves para sustentar as paredes. E os caras nem eram arquitetos direito, né? Eles foram fazendo aí a mando
Justiniano, né? Fascinante essa igreja aqui, né? Ó, olha por dentro. Aqui é a abóbada, tá vendo? Olha lá, as janelas, você vai ver a sensação, isso aí é herança com o clássico, né? O contato com o clássico. Você vai ter, e dentro também, você vai ter as colunas, vai aparecer colunas coríntias, né? Da época do Império Helenístico lá. E você vai ver a sensação que isso passa dentro dela, essas janelas. Então, olha só, aí ela é por dentro, né? Aí você vê as colunas, os arcos, aí você dá para ver sim a cúpula central em cima, né? A abóbada central em cima, os arcos que sustentavam ela, esses complementos nos arcos, as outras abóbadas ali, a abside ali, né? E as janelas, olha, aquelas janelas ali, por que está colocando uma do ladinho da outra? Para dar a sensação que está flutuando. Então você imagina, né? Ali, por exemplo, cheio de mosaicos dourados, essas igrejas com mosaicos dourados, o ouro. Imagina na época, o sol bate, entra por aquelas janelas, parece que a cúpula está flutuando no céu, parece que ela é levinha, né? E o sol vai entrando na igreja, ele vai batendo nesses mosaicos dourados, aquela igreja brilha por completo, né? Aquela sensação de celestial, de céu, de divino, né? Olha aí, que foto linda, né? Lá, parece que a cúpula está flutuando, flutuando é foda. Parece que a cúpula está flutuando, né? A luz do sol entrando, né? Leveza, mundo espiritual, suntuosidade, mundo celestial, tá vendo? Em 1453, com a invasão dos turcos, ela vira uma mesquita, né? Hoje ela é um museu, tranquilo? Então, galera, é o seguinte, é isso aí, né? Não tem mais nada que falar não, deixa eu ver. Acabou. É isso aí, eu não posso colocar, a gente tem mais igrejas, sim, tinha mais mosaicos, né? Mas para não ficar uma coisa muito gigante, como seria uma coisa bem mais mostrada na aula presencial, fica aí. Então, esse é bem simples e rápido, as características dessa arte bizantina, né? Essas igrejas, as decorações por dentro, os mosaicos, tá? Não esqueçam dos mosaicos, isso que é importante do bizantino é o mosaico cristão, óbvio, religiosa, com a ligação política, essa arte palaciana, e esse Jesus, essa Maria como reis e rainhas, tá? É isso aí o mais importante. Quem tiver curiosidade, veja o documentário, beleza? E por hoje é só. Saudade, muito obrigado, meus queridos. Até a próxima.